Assistindo pela internet, através das redes sociais. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 10 minutos, estamos ao vivo, tá certo? Pela internet. Mandar um abraço para o pastor Fábio, nosso pastor presidente, que está assistindo lá com a mãe dele, Dona Yolanda. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 32. Nós vamos ler até lá no versículo 43. Uma leitura um pouquinho longa, mas necessária. Pode ficar sentado mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com Jesus para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali os crucificaram, Jesus e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E rasgando suas vestes, lançaram sorte. E o povo ficou parado olhando. E também os governantes o ridicularizavam, dizendo: Esse homem salvou os outros, salve-se a si mesmo. Se realmente és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre para beber. 37. Eles diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição na parte de cima da cruz. Era grego, latim e hebraico. Estava escrito: Este é o rei dos judeus. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados na cruz, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro ladrão, respondendo, repreendia, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação, porque nós, em verdade, estamos pagando o que nos é justo, porque estamos recebendo a devida recompensa dos nossos maus atos. Mas este homem, a Jesus, nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus respondendo disse: em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Diga graças a Deus. Coloque a mão assim sobre o seu peito, na altura do coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, o meu coração está preparado para ouvir e receber a tua palavra. Se você pode, aplauda ao Senhor essa noite por essa palavra. Se quiser aumentar um pouquinho aqui para mim o fundo, só o fundo, aqui em cima. Veja, estavam os governantes, os soldados, o povo e um ladrão, duvidando da divindade de Cristo, duvidando da inocência de Cristo, quando olhando para ele, pendurado na cruz, disseram: salva-te a ti mesmo. Não era você que pregava salvação, libertação? Não era você aquele a quem Deus operava maravilhas, expulsava demônios, curava os enfermos, e até disseram que ressuscitavam os mortos? Poder para fazer muita coisa. Mas por que você não usa esse poder para descer da cruz e salvar a você? Você salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Salve a ti mesmo, se tu és o Cristo. Salve a si mesmo.
Se tu és o Messias, salve a si mesmo. Se tu és o Filho de Deus. Por 4 vezes, 4 pessoas de grupos diferentes, no momento mais triste de Jesus, zombaram, escarneceram, duvidaram de quem ele era. E do outro lado, 3 pendurados na cruz, à esquerda e à direita, um ladrão malfeitor, e no meio, Jesus. Do lado esquerdo, um que estava morrendo em pecado. Do lado direito, um que estava morrendo para ser salvo do pecado. E no meio, estava Jesus, morrendo para se fazer pecado por nós. E enquanto esses grupos viam o fim de um ministério, o fim de um homem, o fim de um líder, Deus estava enxergando o início de uma nova era, de um novo tempo, de um novo propósito, de uma nova eternidade. Porque Deus é especialista em pegar tragédias, em pegar derrotas e fazer uma história linda, um testemunho grandioso, uma coisa maravilhosa. É o que Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, disse, que a morte de Jesus daria testemunho de todas as nações que verdadeiramente este era o Filho de Deus. E quando aquelas pessoas, apartadas de tudo que é bom, de tudo que é louvável, começaram a dizer para Jesus: você não é quem dizia ser, porque se fosse, desceria da cruz e salvaria a si mesmo. Eles acharam que ali acabou, mas Jesus da cruz era Deus dizendo: o tempo de uma nova história estava começando agora. Veja, o inferno estava esperando um ladrão, mas o céu foi quem recebeu um arrependido. O último suspiro da terra pode ser o primeiro fôlego do céu, porque enquanto tiver vida, enquanto tiver esperança, a cruz ainda tem poder. No último milésimo de segundos da ordem determinada para acabar, a cruz ainda tem poder para se fazer ponte entre o homem e Deus e dizer: se verdadeiramente se arrepender, o inferno perde e o céu ganha. Então tinha 3: o ladrão da esquerda, o ladrão da direita e Jesus no meio. O ladrão da esquerda representa a voz do diabo, da incredulidade, do homem que morre no seu pecado e não abandona. Ele vai repetir o mesmo pecado que os outros grupos, que os soldados, que os governantes, que o povo repetiu. Ele vai dizer: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Salva-te a ti mesmo e a nós. Esse ladrão é a humanidade, é todo aquele que olha para Jesus e zomba e não quer compromisso. É a voz da incredulidade, é a voz do homem influenciado por Satanás. Ele quer livramento sem arrependimento. Se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós mesmos. É como quem diz assim: me livra para eu voltar a ser quem eu sempre fui. Livramento sem arrependimento. É a voz que quer milagre sem mudança. É a voz que quer o céu sem cruz. Estava perto de Jesus, mas longe do arrependimento. A salvação estava do lado, mas ele preferiu endurecer o seu coração. Quantas pessoas estão aqui hoje, por exemplo, na igreja, nesse culto, assistindo através da internet, que é a cara desse ladrão, desse malfeitor, perto da presença de Deus, no mesmo ambiente geográfico que o próprio Deus está, tão
próximo de Jesus, mas tão longe do arrependimento. Diga para o irmão que está do seu lado: não adianta. Diga para ele: não adianta estar no mesmo lugar que se fala de Jesus, mas Jesus está tão fora de você. Muitos morrem a pequenos centímetros da salvação. Por quê? Porque desejaram zombar aquele que deveria salvar. E aí, quando alguém enviado do diabo vem com essas palavras: salva-te a ti mesmo, palavras de julgamento, palavras de... Está vendo que, como é que a pessoa está diante de alguém que é inocente, sofrendo, e ainda fala um negócio desse? Mas o que eu acho lindo é que quando alguém se levanta para enfiar uma faca na nossa alma, quando nós estamos já em dificuldade, Deus também levanta os dele. Deus também tem os dele para nos justificar. Você acha que Jesus respondeu aos governantes, ao povo, aos soldados, e muito menos a esse ladrão? Jesus não disse uma única palavra. Deus levanta o ladrão que estava no lado direito, e o ladrão que estava à direita disse assim para o ladrão que estava à esquerda: para de falar besteira. Tu ainda não temes a Deus, estando na mesma condenação que nós? Meu Deus, essa história é muito séria. Aleluia. Põe aqui por favor lá no versículo 40 do capítulo 23. O ladrão que estava à direita é tremendamente usado, é um pecador, é um ladrão, está morrendo porque roubava. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. 41. Nossa punição é justa. Nós estamos pagando o que nós fizemos. Estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Pode deixar aí nessa parte. Aí ele vai dizer: mas esse homem não fez mal nenhum. Não fez mal nenhum. Este homem não fez mal nenhum. Esse ladrão reconheceu 3 verdades poderosas. Primeiro, repita comigo: reconheceu. Muita gente para pouco barulho, diga: reconheceu sua culpa. Segundo, diga: reconheceu a inocência de Jesus. Terceiro, diga: reconheceu que Jesus é Senhor. Reconheceu sua culpa. Quando ele diz assim, ó: nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos atos merecem. Irmão, o primeiro passo para alguém que tem a Deus no coração é admitir: eu errei, eu pequei e eu mereço o que está acontecendo comigo. Essa repreensão que veio, essa palavra que veio, esse afastamento que veio, essa porta fechada que veio, esse problema que veio, é resultado das coisas que eu ando fazendo, que não agrada a Deus, que não obedece a Deus. Eu reconheço, eu estou pagando, eu fui preso. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa estava na cadeia, e ela pediu tudo, mas não pediu um advogado. Eu disse: mas você está preso e não me pediu ajuda para arrumar um advogado? Ele disse: não, eu estou preso porque eu roubei. Não é bonito? Tem pessoas que têm dificuldade de admitir que fez. Foi você que fez? Foi. Acabou. Você estava? Estive. Acabou. Porque quem negocia, quem tenta explicar, é a mentira. O coração arrependido, ele trabalha com a verdade. E a verdade é uma só, é a mesma aqui na igreja, é a mesma na escola, é a mesma no trabalho, é a mesma na rua. Nós recebemos o que merecemos. Eu pequei. Agora o orgulho, quando a pessoa não está verdadeiramente em Cristo, o orgulho domina. E ela não admite, ela não confessa. E se você repreender,
ela não aceita. Mas também o perdão não entra. O perdão não entra. O arrependimento verdadeiro não procura desculpas. Busca confessar para alcançar misericórdia. Davi disse: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Esse ladrão reconheceu sua culpa. Segundo, esse ladrão reconheceu a inocência de Jesus. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 41. Este homem não fez mal nenhum. Alguém inocente é alguém santo. Alguém que não tem culpa de nada. Alguém que é limpo. Este homem nenhum mal fez. Mesmo pendurado, mesmo ensanguentado, mesmo humilhado, aquele ladrão viu santidade na pessoa de Jesus Cristo. É interessante que ele viu o que os sacerdotes não viram. Ele viu o que os soldados zombaram. Ele viu o que o povo ignorou. Irmãos, há pessoas aqui que estão na condição de sacerdote, de soldado, de povo, mas não conseguem enxergar a posição que Jesus tem. Este homem que era malfeitor viu, igual a jumenta de Balaão que viu o que o profeta não viu. Este homem viu santidade em Cristo. E o que a gente está fazendo? Nós estamos ignorando como o povo ignorou. E terceiro, ele reconheceu que Jesus é Senhor. Quando ele fez isso? Próximo versículo, por favor, Elaine, versículo de número 42. E ele acrescentou, ele disse: não vemos nenhum mal nesse homem. E acrescentou dizendo: Senhor, lembra-se de mim quando vieres no teu reino. Lembra-se de mim quando vieres no teu reino. Quando ele diz a Jesus Senhor, essa tradução não tem Senhor, mas no original, no lugar do nome Jesus deveria estar Senhor. Vê se você encontra ACF. ACF tem. Pronto. Quando ele diz Senhor, ele está reconhecendo a autoridade do senhorio de Cristo. Eu não vou chegar para uma criança e vou dizer assim: o senhor pode me ajudar? Para uma criança não faz sentido, né? Quando ele fala Senhor, lembra-te de mim, ele reconheceu que Jesus é Senhor. Ele não pediu para descer da cruz. Ele não pediu para Jesus salvar a si mesmo. O que ele pediu? Para entrar no reino. Mesmo morrendo, ele acreditou que Jesus era Senhor e Rei. Só tem reino quem é rei. Diga para o irmão que está do seu lado: mesmo coroado de espinhos, Jesus ainda era rei no coração de quem acreditava. Essa mensagem eu montei, Lu, quando eu cheguei de João Pessoa, sábado de manhã. Eu ia pregar outra coisa, eu montei, até mandei para Jade, fiz uma modificação, né? Lembra-te de mim. No sábado, ontem, teve o culto das crianças. Foi bonito o culto, não foi? Coisa linda. As ornamentações, a decoração, os louvores. Começou no horário, terminou no horário. Foi coisa linda. O momento de intercessão pelas crianças. Eu nunca vi as crianças tão comportadas. Então foi assim, foi uma coisa linda. E quando foi na segunda-feira, a gente começou a se organizar para fazer o culto das crianças. E aí, meu irmão, começou a dar tudo errado. Tudo errado. Na segunda-feira, não vou contar detalhe por detalhe, porque é muita coisa. Na segunda-feira aconteceu uns problemas. Na terça-feira aconteceu uns problemas. Na quarta-feira eu digo, não é possível. E a gente já tinha remarcado o culto das crianças, que era para ter sido em outubro. E a gente remarcou para novembro porque tinha dado tudo errado. Tudo mesmo.
E aí, na sexta-feira de tarde, era para chegar as camisas das crianças e a decoração. Porque se não chegasse os dois, não tinha como ter culto, porque os pais investiram dinheiro na decoração, ajudaram, pagaram as camisas, que não foi barato. E tudo isso era necessário porque fazia parte, esse é o congresso das crianças. As crianças passam um ano inteiro e não têm oportunidade em nenhum evento importante da igreja, a não ser esse, que é um dia que nós fazemos especial para as crianças. E aí chegou sexta-feira de manhã, as camisas não veio. Sexta-feira de tarde, as camisas não veio. Sexta-feira de noite, as camisas não veio. Eu digo, não é possível. Eu vou fazer esse culto. Não vou cancelar o culto. Nós vamos fazer esse culto. E a fábrica que faz essas camisas, eu vou chegar já na história do ladrão, viu? Lembra-te de mim. Decora essa frase. E a fábrica que faz as roupas da igreja, já faz 2 anos, ela é do Recife. Eu disse, eu vou buscar essas camisas no Recife, mas eu vou trazer essas camisas. Aí de repente Jardiel disse, não, Rivaldo, eu vou para João Pessoa e eu trago as camisas. Eu digo, oh, maravilha, Jardiel, eu vou dar tu o dinheiro que eu ia gastar na viagem para tu trazer essas camisas. Adivinha? Foi Jardiel dizer que ia buscar, deu tudo errado. Jardiel não pôde ir. Aí quando foi de manhã, eu liguei para Lu, para Jairo, e disse assim, vamos buscar essas camisas. Eu não sou habilitado, então eu não saio de Mari para canto nenhum. E estou sabendo que vai chegar a CEMOB, né? Aí lascou para a gente que não tem habilitação, não vai poder nem andar aqui. E aí eu tenho que chamar alguém habilitado para ir. Não tinha como eu falar com o Rodrigo, porque o Rodrigo trabalha no sábado de manhã. Eu disse, vou ligar para a Lu. Bora, Lu, bora. Que quando o Rodrigo não vai, Lu vai. Quando o Lu não vai, o Emerson vai, hein? Mas sempre é os 3. E aí eu peguei. O último que eu peguei foi Edivaldo. Peguei Daniel, peguei Edivaldo e fui pegar a Lu. Aí eu falei, Lu, já que a gente vai para João Pessoa, vai levando o carro, porque eu vou resolver um negócio aqui no celular. Quando a gente saiu da casa de Lu, que chegou na esquina, veio um carro em alta velocidade e bateu de frente com a gente. Acabou meu carro todinho, à frente do carro. Aí Lu falou assim, Rivaldo, a gente tem que chamar a polícia, porque se a gente não chamar a polícia, já era. Eu desci do carro, olhei o estrago, eu cocei a cabeça. Aí veio aquela voz do ladrão da esquerda, fica para resolver o problema do carro e cancela o culto. Cancela o culto. Para tirar o carro do lugar do trabalho. Não sei como é a marcha que Lu fez não, porque entortou roda, acabou com tudo. E aquela voz do ladrão da esquerda, fica para resolver o problema do carro, porque senão você vai perder. Tem que chamar a polícia agora. E aí eu cocei a cabeça, eu digo, meu Deus, e agora? Aí foi o Espírito Santo ministrou meu coração e disse assim, vá buscar as camisas. Isso assim, vocês sabem que quando acontece quando a adrenalina está lá em cima, o pensamento é muito rápido. Vá buscar as camisas. Eu disse, meu Deus, mas não tenho condição de ajeitar o carro. Se eu for buscar as camisas e deixar o carro, eu vou perder o dinheiro que o cara deveria pagar. Porque o carro está em dia, o motorista é habilitado, nós viemos devagar e o cara foi em alta velocidade, acabou com tudo. E o Espírito disse no meu coração, vá buscar as camisas. Ele disse assim, Rivaldo, a gente não pode ir. Eu disse, a gente vai. Encosta esse carro aí e vai buscar o teu, e a gente vai buscar as camisas. E o Espírito Santo disse no meu coração, vá buscar as camisas, porque a igreja não faz nada pelas crianças o ano todo, e você vai cancelar o único evento que é das crianças. E o Espírito Santo ministrou no meu coração a frase que Jesus disse assim, quem fizer aos meus pequeninos, estará fazendo a mim. Aí eu disse, Lu, vamos buscar as camisas. Se não tivesse o carro de Lu, a gente ia de ônibus, mas a gente trazia as camisas. E aí no caminho, eu fui logo como? Aperreado, estressado. E aí foi a frase dessa palavra. No caminho indo para João Pessoa, eu não sou de ir calado, mas eu fui calado, conversando com Deus.
E o Espírito Santo ministrou no meu coração: vai, que eu lembrarei de ti. Recebi o orçamento do prejuízo, R$3.000, para o carro voltar a andar. E eu disse: meu Deus, quando eu peguei a nota do orçamento, R$3.000. Eu pago 531 da parcela, com muita dificuldade. Como é que eu vou arrumar 3.000? E o Espírito Santo disse: eu lembrarei de ti. E o culto aconteceu. E onde é que eu estava? E onde é que eu estava ontem? O carro na garagem está lá ainda, todo quebrado. Mas eu estava aqui com o pirrai no colo, dançando e cantando e louvando. E você acha que eu estou preocupado? Estou triste. Acontece com todo mundo. Mas eu não estou nem um pouco preocupado. Hoje era o dia de eu pregar. E eu disse a Jesus: eu vou pregar. E vou contar o testemunho do que aconteceu. E quando a providência chegar, eu vou encostar o carro ali na frente e vou dizer a vocês: Jesus se lembrou de mim. Diga para o irmão que está do seu lado: mesmo morrendo, o ladrão acreditou que Jesus era rei. Irmãos, o problema não está na cruz. O problema não é você ser pendurado numa cruz. O problema é morrer sem Jesus. Esse é o problema. E aí veio a resposta de Jesus. Jesus disse assim: hoje mesmo. Jesus não disse assim. Jesus disse assim: amanhã. Jesus não disse assim: mais tarde. Jesus disse assim: hoje mesmo. O que eu acho interessante é que Jesus, ele morre e vai passar 3 dias e 3 noites no mundo dos mortos, na sepultura. Como Jesus pode dizer a alguém: hoje estarás comigo no paraíso, se ele, preso a um corpo humano, estava sepultado, morto? É um enigma. É a parte divina de Jesus, espiritual de Jesus, dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, louvado seja Deus, se qualquer um de nós estivermos no leito de uma cama, seja lá qual for a pior das enfermidades, preso numa cadeia, não sei, mas pagando aqui pelos pecados, morrendo sem dever ao diabo nenhum tostão. Louvado seja Deus, se nós pagarmos aqui. No texto da Santa Ceia, o apóstolo Paulo vai dizer que se nós fomos aqui condenados por Deus, julgados por Deus, lá no mundo espiritual não seremos condenados com o mundo. Então, louvado seja Deus, se a gente sofrer aqui, para pagar o que a gente deve aqui, para viver o que a gente prega aqui. Que Deus permita que muitas provações, porque as provações geram paciência, paciência, perseverança, e a perseverança, a fé. Aqui, esse é o momento que nós temos de viver tudo que é de ruim, mas viver com Jesus, em Jesus. E aí Jesus disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não perguntou o passado dele. Jesus não fez um teste de fé. Jesus viu o coração verdadeiro. Ou você está pensando que Jesus não conhece quem nós somos de verdade? Então, se Jesus conhece o coração, por que ele permite as coisas? Para que publicamente o autor aos Hebreus vai dizer que há uma nuvem de testemunhas que nos cercam. Anjos, principados, demônios,
uma nuvem de testemunha que nos cercam, que observam a nossa conduta. E Deus precisa apertar a gente para que nós venhamos dar testemunho publicamente daquilo que a gente prega, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive. E quando Jesus fala, libera a palavra para aquele homem, aquele ladrão passou da cruz para o céu, da condenação para a comunhão, do inferno para o paraíso. Faltou isso aqui, ó. Era a última chance que ele tinha. Isso aqui só. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado: a graça de Deus é tão profunda que alcança até quem já está no limite da condenação. Diga de novo, diga assim: a cruz não é o fim da história, é o começo da eternidade. Diga assim para essa pessoa: o céu tem um ex-ladrão como troféu do poder de Jesus. Aquele homem não teve tempo de descer da cruz para se batizar. Aquele homem não teve tempo de descer da cruz para orar, renunciar, para se afastar das más amizades. Ele não teve tempo. Aquele homem não teve tempo de entrar no processo de santificação diária. Mas aquele homem teve tempo de crer verdadeiramente, e isso foi suficiente. Semana passada a Jéssica falou sobre a doença que ela passou, o processo de trombose, que é uma espécie de AVC que dá nos membros inferiores. Semana retrasada, a irmã Vânia falou da luta familiar, de doença que ela teve. Na outra semana, nós tivemos outros cultos de ações de graça, que alguém enfrentou uma grande dificuldade, mas depois a palavra de Jesus foi liberada. Então às vezes a gente não vai ter tempo de juntar dinheiro para se preparar para o mal. Não vamos ter tempo de montar um pé de meia, uma economia. Não vamos ter tempo de se organizar para quando o dia mal acontecer. Não vamos ter condições, mas nós vamos ter ainda a fé para crer. Pega na mão desse querido que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: você só precisa de fé para crer, e isso é suficiente. Estou terminando. Então, irmãos, assim como naquele ladrão, a última chance pode ser hoje. Quantos estão brincando com o tempo da graça, achando que podem decidir amanhã, achando que amanhã vai dar tempo? Hebreus capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: hoje, agora, se ouvirdes o anúncio do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, porque não sabeis se dará tempo de responder amanhã. Meus irmãos, não importa como você vive ou o que você fez, importa quem você encontra na cruz. O passado não define o futuro, quando a cruz entra no presente da história, porque a cruz revela dois destinos, dois ladrões, duas escolhas, dois caminhos e um mesmo cenário, decisões opostas. Um zombou, um rejeitou, um criticou e morreu perdido, foi para o inferno condenado, mas um creu, um recebeu, um confessou e recebeu uma palavra e tomou posse da palavra e foi salvo e creu e foi liberto e foi para
para o paraíso. Até hoje a cruz continua dividindo destinos. Até hoje a cruz continua jogando na nossa cara aonde nós vamos quando nós iremos morrer. A diferença entre o céu e o inferno pode estar em umas simples decisões: crer ou dizer: salva-te a ti mesmo, eu não preciso hoje. Talvez hoje seja o seu momento decisivo. Deus está dizendo: ainda há tempo. O Michel Louvor pode subir, viu que eu estou terminando. Talvez alguém aqui esteja longe, ferido, caído, sujo pelo pecado, achando que Deus não olha mais para você. Mas Jesus está dizendo: hoje mesmo, se você se arrepender, eu te recebo no meu reino. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: ainda é tempo de se arrepender. Então, entre o céu e o inferno há uma frase. Que frase é essa? Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Foi o que o Espírito ministrou ao meu coração no caminho para João Pessoa. Vai, lembrarei de você. E hoje o Espírito Santo está perguntando: quem vai ser você? O ladrão, o malfeitor, que zombou, que criticou, que murmurou, que disse: Deus não gosta de mim, por que isso está acontecendo? Ou você vai ser o ladrão que creu, que disse assim: aconteceu comigo, mas também eu não sou nenhum santo para ser livrado de todo o mal. Agora de Jesus, não vou deixar ninguém falar mal. Porque às vezes acontecem essas coisas com a gente e a gente fica contando derrota, que é para o povo falar mal de Jesus. E não é da igreja, e cadê Jesus? E não tem proteção, e não tem livramento. Jesus não. Jesus nenhum mal fez. Lembra-te de mim. Coloque a mão no seu coração e fique de pé, por favor. Qual é o tom? Ah, já botou? Pode aumentar o pé. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, lembra-te de mim. Eu queria perguntar se nessa noite tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje quer entregar a vida para Jesus, dar um passo de fé. Se tiver alguém em nosso meio que quer hoje entregar, que tem convicção no seu coração de que quer uma mudança de vida, de que precisa fazer o que aquele ladrão arrependido fez, que é o primeiro passo. Se é você, se a palavra foi com você, se você sentiu o chamado no seu coração verdadeiramente, levante a sua mão e nós queremos orar por você. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer se render aos pés do Senhor? Pastor, eu nunca aceitei Jesus, mas hoje eu quero entregar minha vida para Jesus verdadeiramente. Hoje eu quero, Senhor, me arrepender. Hoje eu quero entregar a minha vida. Tem alguém nessa noite? Se tiver, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém nessa noite? Não tem? Você tem até o final do louvor para tomar uma decisão e vir até aqui nos pés do altar. Pode louvar. Sem tua graça, sem tua graça, o que seria de mim? Mais uma vez, não entendo.
tua graça. Que seria de mim, Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Eu sei, militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe veneno em mim, apenas o pecado. Mas eu sei Eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer. na sua lei. Tu és o meu amado Jesus. Meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. É transformado. O que é que eu quero dizer com isso? Essa história desse ladrão e tudo mais. A gente tem que aprender que Deus não tem nada a ver com as coisas ruins que acontecem. A gente tem que aprender a ter compromisso com aquilo que Deus coloca na nossa mão. Se fosse alguns, irmã Jó, nem para o culto tinha vindo. Se fosse alguns, diaconisa Marlene, tinha dito assim: arruma outro, que eu não vou não. Se fosse alguns, Kennedy, até da igreja podia sair. Sabe por quê? Porque é aquele ladrão que só sabe roubar e sugar o que Jesus tem para oferecer, que só quer as flores. Tem uma música que eu gosto de Marcos Antônio, meu presbítero conhece: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas pregue que Ele é justiça também. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você pode não vencer o mundo, mas eu venci o mundo. Aquele que junta tesouro na terra, a traça come, o ladrão rouba, o ferrugem consome e o desviado bate e acaba com tudo. Mas aquele que junta tesouro no céu, o ladrão não rouba, a ferrugem não come, a traça não consome. E eu quero ver ninguém bater, eu quero ver ninguém destruir, eu quero ver ninguém roubar. Satanás leva a casa, leva o carro, leva a roupa, leva o emprego, mas ele não leva o principal, a nossa alma, que está guardada e protegida. É o que Paulo disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, teu aguilhão? Nós desafiamos os principados e potestades a nos tirar da mão daquele que é todo poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho de Deus. Segure a mão de quem está do seu lado, por favor. A gente tem que deixar de ser Marta, preocupada com as coisas dessa terra, esquecendo da boa parte. Porque quando a gente entra por aquelas portas, aperreado com conta, com modo, com isso, com aquilo, a gente não escuta nem o que Deus está falando aqui dentro da igreja.
está tão aperreado como é que vai pagar a fatura do cartão, que quando chega aqui não escuta o que o Espírito Santo está falando. E Deus está dizendo essa noite: para ouvir a minha voz. Segure a mão de quem está do seu lado. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que aqui tem pessoas que podem ser até igual aquele ladrão. Tem pessoas que têm ladrões em casa, mas nós cremos que ainda há salvação. Ainda há chance para você, para a sua casa, para o teu filho, para o teu pai, para o teu casamento, para a tua família. A cruz de Jesus ainda está em pé. Ele ressuscitou, mas a cruz não foi removida. O Cordeiro ainda está chamando pessoas ao arrependimento. Senhor, nessa hora nós colocamos diante da tua presença, nós colocamos, Senhor, diante da tua face, a nossa família, aquilo que é mais importante. Tu és o Deus que ainda dá a última chance. Tu és o Deus que alcança o perdido, que transforma o fim em um novo começo. Olha para nós com teus olhos de misericórdia. Tu dissestes a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você estiver fraco, eu sou forte. Quantas vezes erramos, murmuramos, reclamamos, negamos. Quantas vezes te deixamos de lado, mas o Senhor não desistiu da gente. Mesmo quando estávamos presos em nossos pecados, o teu sangue estava nos esperando no Calvário. E nós queremos te fazer um pedido, Jesus. Lembra-te de mim. Você pode dizer isso? Diga assim: Jesus, eu sei que não sou a melhor pessoa, mas lembra-te de mim. Assim como o ladrão na cruz olhou para ti e no último instante encontrou salvação, nós também olhamos para ti, Senhor, agora, em espírito. Não olhamos para as nossas falhas, não olhamos para a nossa vergonha, não olhamos para o que o mundo diz, não olhamos para as situações que o diabo está causando para desviar o nosso olhar. Nós fazemos conforme o apóstolo Paulo disse em Colossenses, olhando fixamente para ti, autor e consumador da nossa fé. Cordeiro que tira o pecado do mundo, perdoa-nos, Senhor. Apaga, Senhor, da nossa vida as marcas do passado. Daqui para trás, restaura o que foi quebrado entre nós, Senhor. Tira as correntes espirituais que nos prendem e sopra sobre nós o Espírito Santo. Aviva, Senhor, a tua igreja com a tua poderosa palavra. Desperta os que estão dormindo, levanta os que estão caídos, reacende o fogo dos altares apagados, Senhor. Que nessa noite, que nesse culto, que nessa oração haja reconciliação, haja arrependimento, haja renovo. Até o momento dessa palavra o diabo estava tentando atrapalhar alguém, desviar o foco de alguém, tirar a atenção de alguém, porque a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas essa noite, Senhor, pega os que estão dormindo sono espiritual. Essa noite, Senhor, que o teu Espírito sopre sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada lar, sobre cada pessoa aqui. Espírito Santo de Deus, sopra com teu poder, traz vida a esses ossos, traz fé ao desanimado, traz esperança a quem pensava em desistir. Senhor, visita agora aquele que está com o coração ferido, aquele que chora escondido, Senhor. Tu sabe quem chora escondido, Senhor. Visita aquele que pensa que não tem mais jeito. Visita aquele que recebeu uma má notícia. Visita aquele que passa necessidade, Senhor. Mostra que ainda há uma cruz levantada, ainda há um sangue que fala, ainda há uma voz do céu dizendo: hoje estarás comigo. Ainda
independente da situação, independente da prova que você vive, independente do que dizem a teu respeito, há uma voz que clama: hoje estarás comigo. Pode os soldados te abandonar, pode o povo te abandonar, pode os sacerdotes te abandonar, mas Jesus te diz essa noite: hoje estarás comigo. Que essa palavra se cumpra na vida de cada um que ora agora, Senhor. Nós declaramos, bem baixinho, nós declaramos, levante assim as suas mãos aos céus. Nós declaramos, Senhor. Vamos repetir juntos, com uma voz profética. Rapaz, já percebesse, Jário, que quando acontece alguma coisa de ruim, a gente prega melhor? Olha, quem não é crente, pode baixar a mão. Quem não é crente, irmã Marlene, acontece, eu estou falando assim, frequentador de igreja, quando acontece uma coisa ruim, a primeira coisa que faz é murmurar, é reclamar. Mas quem é crente, que alguma coisa ruim acontece, a gente diz: Satanás, tu me atingiu aqui, mas eu vou dobrar o do joelho e vou te atingir de outra maneira. Levante as suas mãos aos céus essa noite. Mais ou menos, aponte para onde fica a sua casa. Em uma só voz, eu vou falar e vocês vão repetindo comigo. Em uma voz profética, em uma voz profética você vai repetir comigo. Diga assim: Senhor, nenhum inferno, diga com fé, diga: nenhum inferno é mais forte do que a tua voz. Nenhum passado é maior que o teu perdão. Nenhum pecado é mais profundo que o teu amor. Ainda que eu queira desistir, o Senhor segura minha mão e diz a mim: estarei contigo. Diga assim: Senhor, salva a minha casa, restaura a minha casa, liberta a minha casa, batiza com o Espírito Santo a minha casa, faz o impossível acontecer, para que teu nome seja glorificado. E diga assim, profetize, diga: quando esse culto acabar, eu declaro que a tua presença envergonhará Satanás. Diga: da minha casa, da minha família, ninguém vai se perder, ninguém vai cair. Quem vai cair é Satanás. Alguém crê nessa palavra? Ainda que estejamos presos na cruz por causa das nossas falhas, Ele nos diz: estarei contigo. Até que não haja mais espaço, deixa o inimigo se levantar, deixa o diabo rodopiar. Permanece na cruz, permanece na cruz, permanece na cruz. Permanece na cruz. Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, é transformado. Você pode levantar as mãos aos céus e aplaudir ao Senhor. Sábado tem um monte. Sábado tem um monte. Eu vou pedir aos jovens que vão, por favor, se vocês não quiserem serem constrangidos, se vocês não quiserem ser chamados a atenção, vá com propósito. E a gente, quando vai para um lugar com propósito, a gente já sai de casa com propósito.
E já vou avisar. Se eu chegar aqui e eu começar a ver pantinho, eu vou mandar descer do ônibus e vou devolver o dinheiro. Eu não quero nenhuma alma cebosa atrapalhando o propósito que nós vamos fazer naquele lugar. Vou ver no ônibus pantinho, eu vou mandar você descer e você ir para casa. Outro aviso: os jovens e a juventude vão fazer a confraternização no final do ano e vai ter piscina. Então, os pais que autorizarem a juventude a ir, eu aconselho que vocês também vão. E na hora que vocês forem para casa, pegue a juventude e leve para casa. Porque a responsabilidade 100% é toda de vocês. Está gravando? Estou dizendo aqui, nós temos mais de 100 testemunhas, está sendo gravado. A igreja não é responsável por nenhum acidente que acontecer na piscina, na confraternização. Porque menor de idade, o responsável é os pais. Então, se os pais não puderem ir, ou manda um responsável ir, ou não deixe ir. Tá certo? Porque eu não vou ser responsável. Isabelle e Sabrina, Elivelto e Jairo também não vão ser responsáveis. Porque deve ter aí uns 20 pessoas no conjunto dos jovens, deve ter mais uns 20 na juventude, quase 50 pessoas vai estar na confraternização. É humanamente impossível 5 líderes vigiar 50 pessoas. É impossível. Impossível. Então, se você liberar, mas Isabelle disse que olhava, já disse que olhava, eu estou lhe avisando aqui, se você liberar, e acontecer qualquer coisa lá, nem ligue para mim falar nada. O problema vai ser resolvido entre você e o seu filho ou a sua filha. Os jovens já são macaco velho, cavalo velho. Então, morreu. Agora, a juventude, por favor, sabe que jovem, principalmente adolescente, é teimoso. Você diz assim, não vai. A mesma coisa é assim, vai. Então assim, para evitar problemas, os pais, vá, participe, incentive. Tem pai, Jairo, que não vai num bombom, é tão ruim que não vai. Leva esse coitado para tomar um banho de piscina. Aí você faz o quê? Fica lá olhando a manhã todinha e a tarde todinha. Você fica lá pro coitado poder tomar um banho de piscina. Amém? Então já estou avisando para depois dizer que eu sou ruim. Tá certo? E está chegando o batismo. Dia 22, se eu não me engano. Terceiro domingo do mês é o nosso batismo. Essa semana eu vou confirmar aonde vai ser o local do batismo, o horário, tudo direitinho. Será aberto ao público. Quem quiser participar e olhar, ver como é que é, será aberto para quem quiser participar. E quem vai se batizar, chama a família, os amigos. Não precisa ser crente não, chama o povo para ir olhar. É um culto, é um momento especial, é coisa linda o batismo. Tá certo? Tem algum aviso? Não, né? Então vamos terminar. Pai, no nome de Jesus, leva a tua igreja para casa, Senhor. Guarda o nosso caminho. Que o Senhor possa nos livrar de acidente, do ladrão, da bala perdida, do homem sanguinário. Que nós possamos chegar em paz. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: concha com as mãos, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: tchau.